hoje o nosso capítulo 18, dando sequência ao estudo, será trazido o resumo pela nossa querida Gi, a nossa Gisele, que nos falará sobre a movimentação bem coordenada. Então, queremos muito ouvi-la, querida amiga. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos os queridos amigos. Nós, então, hoje ficamos com a tarefa de trazer o resumo do capítulo 18. Então, deixa eu só abrir aqui as minhas anotações. Então, no capítulo 18, nós temos o título de Movimentação Bem Coordenada. E nesse capítulo, então, o Manuel Filomeno de Miranda, o espírito benfeitor, vai nos dizer que existe ali um grupo de especialistas que mapeava aquela furna, as furnas mais profundas e alguns abismos internos que serviam de prisão para os mais rebeldes, aqueles espíritos que se encontravam nessa cidade da justiça. E que nesse lugar era difícil de identificar os seres humanos com outros animais que estavam ali em atitudes de promiscuidade. Essa cidade, ela fora criada alguns séculos atrás por entidades primitivas para servir de antro punitivo aos inimigos ou credores de suas posturas infernais. Era então chegada a hora da transferência dessa cidade da justiça para outra dimensão. A constituição física do lugar era bem parecida com a da Terra. A atmosfera era carregada de elementos químicos venenosos que acumulavam partículas quentíssimas dentro. E as montanhas, elas eram sacudidas por vulcões e tinha um aspecto fantasmagórico e apavorante. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai relatando com riqueza de detalhes as características deste lugar. Quem não leu o capítulo, nós recomendamos fortemente que o faça. Então, ele vai falar que existiam ali, naquele momento, os engenheiros espirituais que estavam apresentando esse projeto de transladação numa aparelhagem eletrônica em 3 dimensões, o que possibilitava a visão da profundidade e o interior na realidade daquele conjunto, porque a luz do sol não chegava até aquela região e era difícil deles conseguirem vislumbrar a dimensão daquele lugar, que era muito maior do que eles imaginavam. E aí, Filomeno de Miranda vai falar a respeito dessas regiões e que médiuns sensitivos, santos, mártires, místicos do passado, quando reencarnados, foram levados até essas regiões, que nós sabemos que não é um lugar infernal, não é apenas um lugar na outra dimensão em que os espíritos se reúnem a fim de punirem uns aos outros, mas várias. Então, essas pessoas, esses médiuns, foram levados através do desdobramento parcial no sono por espíritos para terem conhecimento desses lugares. E ao voltarem para o corpo físico, eles se recordaram de algumas características desses lugares e aí então deram o nome ao que nós conhecemos como purgatório, que já não existe mais, pela Igreja Romana, e até mesmo ao inferno, né? Então, da onde vêm essas ideias de como é o inferno, do fogo, do tridente, dos monstros? Exatamente por essas visões, essas visitas que essas pessoas fizeram a essas regiões e depois nos relataram. Uma muito interessante, que vale a pena nós destacarmos, que nós fomos buscar no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, quando ele vai falar a respeito do esboço do inferno cristão. Está na primeira parte, no capítulo 4. Ele vai falar a respeito da visão de Santa Teresa d'Ávila. Então, para aqueles que não sabem, Santa Teresa d'Ávila, ela é a reencarnação de Maria de Magdala, de Maria Madalena. E ela foi uma médium fantástica. Ela tinha efeitos
maravilhosos, feitos maravilhosos através da mediunidade. Inclusive, teve episódios de catalepsia, de letargia, e quando ela voltava à consciência, ficava alguns dias sem conseguir nem se movimentar. Então, Santa Teresa d'Ávila, quem tiver mais curiosidade pode acessar na internet, nós temos vários relatos, né, a respeito da vida dela. Ela, quando visitou uma região infernal, ela disse que, então, pela narrativa dela, essa cidade do inferno, ela viu uma espécie de viela comprida e estreita, como essas que abundam em velhas cidades, e percorreu horrorizada, caminhando sobre os lodoso e fétido terreno, no qual pululavam monstruosos répteis. Foi, porém, detida em sua marcha por uma muralha que interceptava a viela, em cuja muralha havia um nicho em que se abrigou, aliás, sem poder explicar a ocorrência. Era, diz ela, o lugar que lhe destinavam se abusasse em vida das graças concedidas por Deus em Cela de Ávila. Então, ela diz que foi visitar essa região e recebeu esse aviso de que se ela não utilizasse bem de todos os recursos que Deus estava abençoando naquela reencarnação, é para lá que ela iria, para aquela região. Imagine só. E aí, então, Filomeno de Miranda vai nos esclarecer que esses lugares nada mais são do que educandários para os alunos terrestres após a morte do corpo. E ele vai mencionar que a respeito desse prolongamento da vida física em decorrência do pensamento coletivo dos desencarnados. Então, eles tinham a sensação, eles têm a sensação de estarem num corpo físico, de sentirem as labaredas queimando a pele, sentirem o frio enregelando os ossos, sentirem as dores de todas as formas, como se estivessem num corpo físico, e que isso é uma decorrência dos pensamentos coletivos daqueles desencarnados. Continua o benfeitor dizendo que os engenheiros, então, davam conhecimento a respeito da transferência daquela cidade da justiça para um novo lugar. E fazem referência à transferência também de alguns monumentos egípcios no passado, que a Vânia vai falar melhor nos comentários a respeito dessa curiosidade, né? Que equipamentos são esses, como foi feita essa transferência. E que investimentos nacionais e internacionais de espíritos dedicados ao grande empreendimento estavam sendo feitos, dando prosseguimento às exigências da lei do progresso. E aí nós nos reportamos ao Livro dos Espíritos, parte 3ª, no capítulo 8º, item 7, na nota de Kardec, a questão 793, que vai falar a respeito das revoluções morais, das revoluções sociais, que são necessárias para que o progresso chegue até nós, porque nós somos ainda filhos muito persistentes no erro, e aí então Deus manda esse tipo de revolução para que o progresso nos alcance, e que a Terra então possa, através disso, iniciar sua fase de regeneração. Então, os técnicos iriam iniciar a operação de translado muito delicada, mas ela não seria percebida pelos habitantes da Cidade da Justiça, em razão do transtorno mental e emocional em que eles mesmos se encontravam. Mas ainda assim, esses espíritos tomaram muito cuidado para que não houvesse nenhum abalo violento na estrutura dessa cidade. E um grupo especializado em meditação faria o esforço de auxiliar fluidicamente para que tudo transcorresse bem, como se fizessem uma couraça protetora ao redor de todos os trabalhos, para não deixar que nenhuma interferência fluídica chegasse até lá e colocasse em risco o trabalho dos benfeitores. Então, milhares de espíritos generosos haviam sido convocados para contribuir com a formação da habitabilidade desse mundo novo. Filomeno de Miranda vai fazer considerações a respeito do aspecto fantasmagórico e lúbrico, que significa lascivo,
que era muito maior do que eles pensavam, e que todo esse aspecto asqueroso, que derramava um líquido espesso, escuro, nauseante, era decorrente das emissões mentais daqueles habitantes, que se transformavam as ondulações em líquido. Processo inicial de condensação dos horrores mentais de cada um, conforme a sua conduta pessoal. Então, é interessante que ele vai relatando como que era o aspecto físico, o aspecto no sentido do odor, da aparência daquele lugar, que era realmente horripilante. E aí, no livro, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 11, que vai falar sobre a onda mental, nós encontramos a seguinte informação de André Luiz, que todo o espírito é fulcro gerador de vida onde se encontre. E toda espécie de vida começa no impulso mental. Sempre que nós pensamos, expressamos o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo. Criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes, que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera que nos caracteriza a presença. Então, quem tiver mais curiosidade a respeito desse tema riquíssimo, pode pegar, então, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Prossegue Filomeno de Miranda dizendo que o diretor espiritual havia, então, programado uma atividade mediúnica com os elementos mais experientes para reforçar as defesas. Como assegurar aos residentes reencarnados ou não, de que as mãos de Jesus movimentavam as suas. E aí, quando eu li esse trecho, eu me recordei do episódio também de Santa Teresa d'Ávila, a mesma que foi visitar essas regiões infernais. Então, está no livro Mandato de Amor, de Chico Xavier, no capítulo 4, uma belíssima história a respeito desta personagem da humanidade, né? Dessa mártir, Teresa d'Ávila. Então, conta que havia um dia em que ela foi buscar auxílio com um senhor de terras muito rico, próximo da onde ela estava, mas ela deveria caminhar muito até chegar lá. Então, ela era uma pessoa que ajudava muito as pessoas necessitadas. Então, ela precisava ir em busca dos recursos, que eram poucos. E aí, então, quando ela está na metade do caminho, ela observa que o tempo se fecha e começa a formar chuva. Mas ela fica muito preocupada, porque ela deveria atravessar um rio muito extenso para chegar até lá. E o perigo que ela corria de morte era muito grande. Mas ela não titubeia, ela não fica temerosa, não duvida, ela apressa o passo e vai. Infelizmente, começa a chuva, uma chuva muito forte que a alcança. E aí, então, ela estava já dentro do rio, mas com muita confiança. Ora, pede auxílio de Jesus, pede auxílio do nosso Senhor. E aí, quando ela estava extremamente concentrada nessa prece, nessa luta desesperada para vencer as águas e sobreviver, ela vislumbra a presença do próprio Mestre Jesus. Então, o Mestre, ele lhe oferece o apoio de seus braços para tirá-la do rio pelas mãos. E aí, então, Teresa se salva. E profundamente agradecida pelo amparo celeste, ela exclama: Ah, Senhor, graças à sua misericórdia estou viva, estou a salvo do perigo. Com o seu auxílio bondoso, venci a travessia do val. E Jesus, compassivo, retruca: Você está vendo, Teresa? É assim, em meio aos perigos da estrada, que eu trato os meus discípulos e os meus amigos queridos. E aí, então, Teresa d'Ávila ouviu muito atentamente o Senhor e logo após meditar um pouco, ela responde com certo bom humor: Ó Senhor, compreendo. É por isso que os tendes tão poucos. Então, quem tiver curiosidade para ler, está lá no livro Mandato de Amor, de Chico Xavier. Então, continuando, os adversários daquela equipe, aqueles que estavam na Cidade da Justiça,
foram dirigidos para o abrigo da fé aqui na terra e da caridade cristãos para robustecer aqueles que dessem sinal de cansaço, aqueles dos obsessores que estavam por aqui em fragilidade, e que era uma guerra, uma verdadeira guerra instalada naquele reduto do Evangelho, onde os benfeitores estavam temporariamente instalados. E o benfeitor, nessa hora, faz um alerta para as acusações que estão sendo publicadas nas redes sociais a fim de desmoralizar médiuns, expositores e instituições sérias por pessoas mordidas pela inveja e pelo despeito. Parecia até que eles estavam fazendo uma previsão de tudo que está acontecendo hoje e também nos fazendo esse alerta para que atentemos. E que eles precisavam de obreiros reencarnados que tivessem algumas informações da vida além da matéria para auxiliar no trabalho dos espíritos bondosos. Eles precisavam contar conosco, com alguns, né? E aí, então, um companheiro encarnado, que fazia parte dessa instituição, começou a apresentar sintomas, sinais da síndrome de Parkinson. E ele achava que estava sendo perseguido por um dos diretores da casa. E num dia em que os mentores estavam ausentes, trabalhando de certo nessa transladação da Cidade da Justiça, esse companheiro foi levado inconscientemente ao lar de um confrade e se fez instrumento de lamentável escândalo. Ele era um homem bom, um homem dedicado ao bem. Quando ele se deu conta do que ele havia feito, ele começou, então, com uma ideação suicida. Havia ali uma obsessão de velha data, que logo seria atendida na reunião de desobsessão que estava sendo preparada pelos mentores. Nesse momento, também faz um alerta o benfeitor de que qualquer doença, desastre, acontecimento trágico ou honoráveis conquistas no bem sempre ocorrem com a presença desses irmãos que velam por nós, os nossos guias espirituais. Então, o companheiro referido, apesar de ter levado uma vida voltada para a prática do bem e da caridade, ele possuía os seus débitos do passado. E em decorrência do seu temperamento irritadiço, ele se sintoniza com esses adversários que o caçavam sem destemor no comportamento de justiceiros do mais além. E a sala onde ocorria, então, essa reunião de desobsessão, já na madrugada, foi uma reunião ocorrida no mundo espiritual, enquanto os espíritos encarnados estavam em desdobramento através do sono. Essa sala estava repleta de encarnados e desencarnados. E alguns eram frequentadores habituais dos trabalhos de desobsessão e outros que haviam sido convidados especiais. E aí vai falar a respeito da médium desencarnada, Amália, que ela, então, serviu de instrumento para o transe da psicofonia daquela entidade que estava perturbando aquele companheiro que estava com Alzheimer. E aí, então, essa entidade chega através dela, blasfema sobre Deus, faz a sua catarse, até o momento em que o mentor Spinelli interveio com suavidade. Essa entidade se comunica dizendo que estava sabendo dos planos, dos projetos de transplantarem a Cidade da Justiça, e em seguida fala da intenção de levar ao suicídio aquele companheiro, porque na visão dele, ele tinha muita coisa para expungir. E aí, então, Spinelli, o mentor, afirma que estavam lá por decisão superior dos mentores da humanidade, nesse grave período de transformação e de programação de um mundo novo, rico em paz, centrado no amor vivo de Deus, nosso modelo de perfeição e condutor de segurança. Que a soma de benefícios que o companheiro acumulou nessa existência é muito maior do que os males que ele cometeu no passado. Então, a entidade, ela não se dá por vencida. Ela ameaça, ela diz que estavam prontos para uma verdadeira guerra e dispostos a causar pânico. E aí, nesse momento, Eurípides Barçanufo, em recolhimento
profundo e sincero, ele começa a orar, ocorrendo um fenômeno comovedor. Pétalas de rosas perfumadas caem sobre todos e se desmanchavam ao tocá-los. As entidades rebeldes, alucinadas, nesse momento, começaram a louvar nomes de líderes terrestres que se lhes submetiam e divulgavam as aberrações. Músicas de sexo vil, ao infanticídio, ao suicídio, ao enfrentamento às leis, à união de pais com filhos, irmãos, familiares, numa promiscuidade insuportável. A lascívia e a degradação dos costumes faziam parte do novo comportamento da sociedade sem qualquer limite. A pedofilia exaltava o prazer da violência e a agressividade gerava verdadeiro caos entre eles na bacanal irreprimível. Então, serve também de alerta para que nós possamos ficar atentos, vigilantes com as nossas condutas, com os nossos pensamentos, com as companhias que elegemos, com a mídia que acessamos, para que não sejamos levados a cair nas tentações. E aí, então, a voz dúlcida de Eurípides cresceu e alcançou a multidão, além das barreiras vibratórias que os separavam, conclamando a todos a despertar, ao renascer dos destroços e deformidades da aparência humana. Alguns foram embora dali sem sequer serem comovidos por nada, para continuarem aquilo que estavam fazendo antes daquela reunião. Outros se sensibilizaram, se arrependeram e ficaram para pedir ajuda. E aí, então, vencido o obsessor que estava sendo atendido, vencido pela clareza da verdade lógica dos conceitos emitidos pelo Spinelli, o mentor, o inimigo derreou numa espécie de desmaio providencial e foi retirado do campo mediúnico e recolhido pelos benfeitores. E após tudo isso, houve então passes coletivos para que todos pudessem se beneficiar das energias salutares. Então, este é brevemente o nosso resumo, Ângela. Obrigada, Gi. Esse capítulo tão impactante, né, e que nos sensibiliza também. Obrigada pelo resumo tão completo que você nos trouxe. E agora nós vamos passar para as reflexões que serão feitas hoje pela nossa querida Vânia e pelo nosso querido Laudes. Então, a Vânia nos deixou um vídeo que a Gi vai compartilhar conosco, que ela preparou com todo carinho para o nosso estudo sobre esse capítulo. Então, vamos à fala da nossa querida Vânia. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É tão importante a gente saber como foi essa transladação da Cidade da Justiça que iremos dar um destaque maior a ela. Se nós recordarmos do capítulo 15, onde Manuel Filomeno de Miranda conta que a Cidade da Justiça situava-se em região pantanosa, próxima a uma cadeia de montanhas muito conhecida. Isso significa dizer que está na Terra, não está no mundo espiritual. A localização geográfica é no pântano, na terra, numa cadeia de montanhas. E a Cidade da Justiça espiritual é espiritual, mas ela se localiza em um terreno na crosta terrestre. Então, ele explica que a construção espiritual e multissecular foi aproveitada para ser ali, em razão das condições geográficas primitivas ainda. E ele diz que é muito difícil definir e explicar quanto eles gostariam, como era a região em que estava a Cidade da Justiça, tais as condições físicas do lugar em que foi edificada, assim como eram os tormentos daqueles que a habitavam. Espíritos muito endividados, muito sofredores. Nós recordamos ainda que os benfeitores foram lá pessoalmente, a fim de dar início ao estudo dessa transladação.
Eles consideravam até que, devido à transformação moral dos seus habitantes, transformação baixa, né, aos milhares de espíritos, desde priscas eras, isso que é triste, né, desde há muitos séculos, então seria muito mais complexo a trasladação do que o planificado para produzir este deslocamento físico da comunidade e dos seus habitantes. Ele se refere ao deslocamento físico porque eles transladariam toda essa cidade fluídica, pesada, cujos fluidos eram tão pesados e grosseiros que uma vez o Divaldo falou em uma live que parecia cera de abelha, né? Então, nós podemos imaginar. Então, seriam transferidos aqueles que resistissem, que se negassem a aceitar o convite dos benfeitores, a fim de se reencarnarem ainda na Terra. E os espíritos especialistas em engenharia, após análises criteriosas, comentaram que seriam necessários equipamentos especiais que pudessem deslocar as edificações fluídicas sobre os subterrâneos para a transladação de todo o conjunto de uma vez só. Seria muito difícil. Interessante o esclarecimento do benfeitor quando explica que apenas a cidade fluídica espiritual seria transplantada, juntamente com seus habitantes, e que permaneceriam as edificações da natureza, as cavernas, e dizendo que futuros espeleólogos, que são especialistas em explorações de cavernas, iriam identificar de futuro as galerias fantásticas, sem terem a mínima ideia do que ali havia ocorrido por séculos. Então, ainda serão descobertas essas cavernas. E em admirável diálogo que nos lembramos do venerando Eurípides Barçanufo com o chefe maior daquela cidade espiritual, vis a vis, Eurípides expõe a ele e a todos os planos de amor do Pai Celeste, que não castiga e sim busca liberar o espírito do crime e os convida ao despertamento, faz um convite emocionante, facultando àqueles condenados a oportunidade do arrependimento, a fim de que eles pudessem reencarnar-se em massa ainda na Terra, para suas próprias redenções. Depois, nós vimos ainda que a Rainha Santa Isabel de Portugal, ela também vai até o local pessoalmente com a sua veneranda equipe de benfeitores, a fim de arrancar daquele lodaçal os espíritos que se encontrassem em condições de mudança de vibrações, tomados de arrependimento. E ela vai dizer: a magnanimidade do Pai Celestial e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo chegam até vós, a fim de atenderem vossas necessidades de redenção. Nós ficamos pensando na misericórdia divina, que nunca nos abandona, nunca. Olha, meus irmãos, eram espíritos devedores, eram espíritos culpados. Mesmo assim, não existe o castigo, o Pai quer a recuperação de todos os seus filhos. E os espíritos que estavam, então, arrependidos realmente, foram recolhidos, como nós nos lembramos. Porém, muitos deles ficaram, muitos. E nesse capítulo de hoje, então, os benfeitores vão debater sobre a transferência da Cidade da Justiça para outra dimensão. Para onde, Vânia, que vai esta Cidade da Justiça? Eles seriam transferidos para um novo astro, como informa o benfeitor, um corpo celeste
como existem aos milhares no universo, e que a constituição física daquele lugar era bem parecida com a Terra de alguns bilhões de anos atrás. Isso trata-se de educandário para espíritos recalcitrantes. Então, a área a ser transportada era expressiva, enorme, meus irmãos. E, por isso, a transplantação para outra localidade exigia muita habilidade e cuidadosos cálculos matemáticos, inimagináveis para nós. E um engenheiro, então, informa que iriam transferir áreas muito grandes e que usariam aparelhos do tipo gruas, guindastes e outros, com trabalhadores treinados. Olha a trabalheira que isso iria ser. E para exemplificar esse benfeitor engenheiro, ele vai dar uma ideia, até que pálida, de como seria essa transferência. E menciona, se reporta a transferência daqueles monumentos egípcios na década de 1960. Nós vamos passar nos slides para que a gente tenha a mínima noção de como está sendo, no meu entendimento ainda, essa transladação. Então, vamos lá tentar compartilhar a nossa. Então, aqui, nós vemos o que são gruas, né? Eu mesma não sabia. Gruas são essas construções metálicas enormes que levantam pesos altíssimos, né? E aqui nós temos, então, ao que o benfeitor engenheiro se referiu, a transferência dos templos do Egito para outra localidade. Porque ali foi feita uma represa no Rio Nilo e iria cobrir toda essa arte. Agora, meus irmãos, olha o tamanho dessa arte, desses monumentos. A gente pode ter uma noção pelo tamanho das pessoas que ali estão. Então, eles não queriam perder esse grandiosíssimo trabalho da humanidade, então eles fizeram essa transladação na década de 70, material. Então, aqui nós vemos o templo de Nefertari, que era uma das esposas aqui, do Ramsés II, né? E também o templo dela foi transladado. Agora, olha, né, o tamanho, a imensidão desses templos. Nós vemos também aí, né, o tamanho de uma pessoa e o tamanho dessas rochas. Como que eles iriam transportar tudo isso e manter o mesmo trabalho? Então, foram feitas reuniões e vários países contribuíram com a transladação. E aí, então, está um registro, né, dessa transladação. Eles tiveram que desmantelar, seccionar algumas partes para poder transladar. Igual vai acontecer com a Cidade da Justiça. Essas estátuas, elas eram blocos de 20 a 30 toneladas cada. A gente se admira porque foi na década de 1960, imaginemos, né? É até difícil encontrar registro. Aqui nós temos, então, um registro da trabalheira que foi, do envolvimento de centenas e centenas de trabalhadores, né? E os blocos tinham até 60 metros e ergueram até o topo da colina, onde está hoje muito bem para os turistas. E aqui, então, esse último slide é também um registro daquela época e de uma grua, né, dos guindastes aí para poder levar, então, esta beleza que faz parte da história da humanidade. Então, mais ou menos assim é que seria a transplantação, né, da Cidade da Justiça. Então, meus irmãos, vamos agora prosseguir na explanação dos benfeitores. Então, foi definida uma data para início dos trabalhos de transladação. E grupos técnicos fariam o seccionamento, que eles perceberam que eram
imensas áreas, não dava para transportar de uma vez só. Então, esses técnicos iriam fazer o seccionamento do lugar, dos imensos trechos, e começariam a remoção, conduzindo os seus habitantes também, os quais nem se dariam conta do que estaria acontecendo. Milhares de espíritos generosos haviam sido convocados para contribuir com este gigantesco trabalho. E Manuel Filomeno de Miranda conta que era comovedor o esforço de tantos obreiros trabalhando na construção da escola de regeneração. Imaginemos que trabalho maravilhoso. E o primeiro bloco a ser removido do lugar fantasmagórico, conta Filomeno, era muito maior do que eles pensavam. E quando tiraram o primeiro bloco dali, eles ficaram admirados ante o espaço que era ocupado anteriormente, porque quase se perdia de vista. E o aspecto deixado ali, naquele local, tratava-se das emissões mentais que se transformavam em líquido viscoso, que é o processo inicial da condensação dos horrores mentais de cada qual, conforme sua conduta pessoal. Por isso, cuidemos dos pensamentos, cuidemos muito dos nossos pensamentos. E, por fim, informamos que veremos mais adiante que esta operação de transladação iria prosseguir por um bom tempo, devido aos cuidados que as equipes tinham com essa transferência, com os espíritos que ali estavam, bem como com a dimensão da área a ser transferida. Então, essa é a nossa parte, espero ter contribuído para que possamos imaginar como foi e deve estar sendo ainda esta transferência. Muito obrigada. Contribuiu e muito. Nossa querida Vânia, obrigada pelo excelente trabalho das imagens aí. E agora, continuando as reflexões, nós teremos o Laudelino. Então, passamos para você, meu amigo. Obrigado, Ângela, queridos amigos, votos de paz nessa noite iluminada de estudos para todos nós. Jesus esteja conosco. Quando escutamos a Vânia falando de todo esse processo, dessa remoção dessa cidade da justiça, eu lembro que quando eu pude ler a obra e tive uma oportunidade para ouvir também Divaldo falando a respeito desse processo de mudança, foi indagado a ele, então, não seria mais fácil modificar os espíritos, tirar os espíritos daquela cidade da justiça e fazer com que eles habitassem outro planeta, outro astro. E coloca toda uma exposição que eu não conseguiria trazer toda a informação, mas no meu entendimento ficou mais ou menos assim, que os espíritos superiores neste plano dessa mudança da cidade da justiça, a condensação mental é de tal forma impregnado daqueles seres ali com aquela área que a mudança seria integral para não ferir o livre-arbítrio desses espíritos inferiores, porque seriam as suas construções e iriam também naquela cidade onde estaria vibrando de acordo com as suas sintonias mentais. Então vejamos todo o trabalho da espiritualidade superior para conseguir fazer com que esses nossos irmãos possam seguir a sua jornada evolutiva, sem ferir as questões do livre-arbítrio de cada um dos seres. Então, esse seria o comentário que eu, lendo este capítulo, também me chama a atenção. Um segundo ponto que eu gostaria também de trazer para exaltar é trazer que quando estavam ocorrendo as reuniões, a reunião mediúnica, que alguns espíritos vinculados aos templários estavam auxiliando os espíritos benfeitores.
E não é a primeira vez que Manuel Filomeno de Miranda apresenta os templários envolvidos nestes trabalhos relacionados à mediunidade, aos trabalhos mediúnicos ou à defesa do campo vibratório de casas espíritas. Quando pegamos no começo da obra, quando Manuel Filomeno de Miranda cita Hugo de Payns, ou de Payns, que é um dos primeiros templários na fundação dos Cavaleiros Templários, ali aonde começa os templários a trazerem alguns princípios de castidade, de obediência e de pobreza. Narra-se que esses princípios talvez tivessem sido a fonte que tenha inspirado Francisco de Assis também para o início da obra dos franciscanos. Então, só para trazer esse realce também do auxílio desses espíritos iluminados que estão sempre envolvidos, defendendo os seus votos para a parte do seu próprio aperfeiçoamento, mas atuando em toda a nossa comunidade como esses espíritos iluminados que o são. Agora, um ponto que me chama mais atenção, que eu gostaria de trazer para os nossos comentários da noite, é que em uma das passagens, Manuel Filomeno de Miranda coloca da seguinte forma: todo ideal de dignificação humana encontra oposição cruel. Tentam destruir tudo o que não quiseram e não querem viver na vilegiatura humana. Depois, mais à frente, um trecho que Gisele também fez a leitura da passagem quando fala: mordidos de inveja, começam a trazer aquelas atrocidades nas redes sociais de palestrantes, expositores, médiums, mas pela inveja de não conseguir ou não ter dentro de si a vontade ou o esforço necessário para começar a traçar, às vezes, aquela conduta que ele tanto inveja. Mas no final desse capítulo, quando Eurípides Barçanufo começa a entrar na sua oração profunda, que o espírito que estava ali, quase incorporado diretamente na médium Amália, que ele dá o sinal para que os seus colegas então pudessem atacá-la, e Eurípides entra naquela concentração, as pétalas de rosas começam a cair, narra que os espíritos cantavam num deboche ruidoso, músicas de exaltação ao sexo vil, ao infanticídio, ao suicídio, ao enfrentamento às leis e à união de pais com filhos, irmãos, familiares, numa promiscuidade insuportável. A lascívia e a degradação dos costumes faziam parte do novo comportamento da sociedade, sem qualquer limite. A pedofilia exaltava o prazer da violência e a agressividade gerava um verdadeiro caos entre eles, na bacanal irreprimível. Veja que importante quando nos apresenta esse trecho num comportamento novo da sociedade, sem qualquer limite. Quando nós pegamos esse trecho, começamos a compreender tanto esse trecho, que o trabalho do bem sempre vai sofrer forte perseguição, muitas vezes cruel, aqui nós conseguimos perceber que os espíritos que estão começando a construir este novo comportamento desejam começar cada vez mais a dedicar a sua vida sem limites. Ser totalmente livres, escolher a sua liberdade plena. Espíritos, muitas vezes, mergulhados nos seus vícios morais, como todos nós o temos, porque quando esse espírito justiceiro fala que estaria naquela perseguição porque o espírito que estava com o Parkinson era tão miserável quanto eles, porque agora, naquela máscara que seria desmascarado, porque ele conhecia esse espírito de outrora. Ele era tão miserável quanto eu e agora vai querer melhorar-se? Eu vou persegui-lo para trazer exatamente no lamaçal em que eu estou. Ali, percebemos que os espíritos viciados
desejando permanecer ainda na conduta viciosa, mental ou ativa, tentam, através da vontade e da paixão desgovernada, porque uma paixão sem rumo, sem vontade, trazendo muito mais, como nos fala no Livro dos Espíritos, a respeito da paixão, um corcel desgovernado, fazendo muito mais mal ao indivíduo do que bem na sua construção da intimidade com valores morais. Desejando manter-se ao vício, começa a pensar: o que me limita? Qual é o limite para eu não colocar ou dar vazão, extravasar tudo aquilo que eu desejaria viver na minha intimidade ou nos meus fluxos mentais? Eu consigo construir, mas não opero. Não opero porque algo me limita. Ou seja, eu não sou livre. Eu não sou livre para viver na sociedade como eu gostaria de viver, como eu almejo, penso, visualizo. E começo a perceber que os fatores que limitam a exaltação do meu vício são exatamente leis sociais ou imposições da sociedade. E o meu controle íntimo para não dar vazão àqueles vícios trata-se exatamente para que eu possa, de alguma forma, ser aceito nessa sociedade. Mas se eu começo, na mente viciosa e viciada, cada vez tentar a dar vazão nas sombras, eu consigo perceber que aquele prazer passageiro da extravagância daquele vício, começo a tentar, de alguma maneira, vencer essas barreiras que me limitam. E eu começo a perceber que os costumes estão ultrapassados, que as leis agora, elas estão muito rígidas, e eu começo uma luta para tentar matar externamente ou perseguir na sociedade aquilo que eu almejo, mas não tenho coragem, esforço para perseguir, ou a força realmente de vontade para conseguir limitar-se os vícios e começar a conquistas das suas virtudes. O caminho escolhido é exatamente lutar contra todas as virtudes, degradar os costumes, para que eu possa exaltar aquilo que eu tenho dentro de mim. Porque agora já não há mais limite. Eu tento lutar na sociedade contra exatamente essas algemas que aparentemente me colocavam algemas ético-morais, mas que me limitavam. E eu desejo ser livre, e eu luto pela liberdade. Mas agora a liberdade que eu luto e vivo vem trazendo exatamente essas extravagâncias, valores morais que estão impressos nos valores familiares, das relações sexuais, da vida. Eu começo a romper essas barreiras, utilizando-se do meu livre-arbítrio, mas trazendo naquela falsa aparência que eu desejo ser livre, mas não consigo entender de que forma viver essa liberdade, considerando algumas leis morais da vida, a razão. Eu começo a colocar fora da minha existência qualquer tipo de ideal para exaltar o meu progresso moral. A extravagância, o bizarro. Eu começo cada vez mais a estimular atitudes bizarras para viver a minha plena liberdade. E quando nós pegamos no Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, nós vamos vendo que, através das atitudes bizarras, o indivíduo começa a atuar aonde o seu livre-arbítrio começa também a sofrer interferência pelos espíritos obsessores, os espíritos cruéis que começam a conduzir os seus passos para dar vazão exatamente a esses planos. Aonde dentro de mim eu tinha algo para sair deste armário, desta caixa que me mantinha enclausurado, e agora eu vivo a minha liberdade plena, sem limites. Eu vou cada vez mais enfrentando
essas leis que a sociedade coloca como regra de conduta, enfrentando até atingir as atitudes mais bizarras possíveis, colocando o entorpecimento dos meus sentidos pelas aberrações da minha conduta. O alerta principal, quando visualizo na mensagem deste capítulo, é para que nós sim possamos entender profundamente a mensagem de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entender verdadeiramente o que convém ao meu espírito para o seu progresso no aperfeiçoamento intelecto-moral, a viver que os meus direitos de liberdade param exatamente quando começa o direito da liberdade do meu próximo. Há um próximo com um desejo de manter os costumes da família, há um próximo com desejo de manter valores das questões da sexualidade. Existem pessoas com conflitos íntimos envolvendo as suas energias sexuais, mas que não optaram pela extravagância, mas que optam pela castidade. Pessoas que optam pela pobreza e optam por condutas, às vezes, que limitam o espírito, às vezes ainda muito atribulado pelos pensamentos, tentando viver uma maneira mais casta, para tentar aparar as suas arestas, do que dar vazão plenamente a uma paixão desgovernada. Para sermos livres, precisamos conhecer a verdade, já nos dizia Jesus. Agora, a verdadeira liberdade, não somente de conhecimento, mas de exemplo, de vida, todos nós estamos inseridos na verdade. Temos os ensinamentos de Cristo à nossa disposição, iluminados pelos espíritos imortais, o próprio Espírito da verdade vindo iluminar as clarezas das páginas das mensagens trazidas pelos espíritos imortais, para que nós, através deste avanço intelectual, possamos avançar a liberdade plena do nosso espírito, vencendo as amarras de um espírito ainda inferior, como o próprio espírito justiceiro coloca. Somos miseráveis, mas desejosos de identificar a nossa miséria moral e começarmos a galgar cada vez mais limites a esses vícios, barreiras à mente viciada, e começar a contemplar um pouquinho mais aquela sementinha da virtude para que ela floresça, para que ela avance sem limites. Livre para que possa florescer e produzir bons frutos. A mensagem aonde vemos o enfrentamento pleno do mal, daqueles espíritos cruéis que desejavam produzir o pânico, o enfrentamento à guerra, sendo vencidos por uma vibração amorosa, saindo de um peito verdadeiro, que vive integralmente a paz e o amor, que era o nosso Eurípides. Imaginemos nós que todos também podemos viver essa liberdade. Uma liberdade muito mais ampla do que a liberdade que aqueles espíritos zombeteiros em grupo cantavam e dançavam. Penso que a reflexão, ao meu entendimento, levava muito mais ao sentido para entendermos a liberdade que estamos tomando as nossas vidas para não criarmos novos comportamentos na nossa sociedade. Muito obrigado. Hein, Ângelo, só queria falar que de tudo isso que ele nos alertou, eu fiquei pensando, eu acho que ninguém de nós quer ir para um lugar assim depois de desencarnar, né? Perfeito, Gi. Perfeito, Lautes. Que reflexão primorosa que você nos trouxe. Acredito que tenha ido no cerne, né, no âmago desse capítulo, e esse grave alerta, né, esse chamamento para que nós possamos refletir. Maravilhosa reflexão. Te agradecemos muito. E vamos seguir, amigos, então, agora para as nossas perguntas.
Mas antes disso, eu gostaria só de compartilhar que quando o Laudes descrevia isso e fazia essa reflexão muito profunda, eu não tive como não pensar também numa outra obra do nosso Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão. Então, que nós possamos também despertar o desejo de mergulhar nessa obra que nos trará exatamente essa reflexão profunda que o Laudes compartilhou conosco. Para as perguntas, hoje nós teremos 2 amigos queridos, a Eulália e o Marco Negrão. Então, a primeira pergunta nós faremos para a nossa querida Eulália. E a pergunta que foi trazida cita a questão, o trecho da página 278, que diz lá assim: as dúvidas em relação a essa página são: de quais monumentos egípcios eles se referem? Ao serem transferidos os umbrais para outra localidade fora da Terra, a vibração do nosso planeta ficará mais leve? Aqueles que irão desencarnar depois dessa mudança, em más condições, serão levados um a um para esta mesma localidade? Então, nós passamos agora a palavra para a nossa querida Eulália. Boa noite, Ângela. É uma alegria renovar a oportunidade de estar juntos. Antes do início, comentei com você, particularmente com a Gi, que eu sentia muito fortemente a presença da nossa Sueli. E agora está comprovado, porque as reflexões maravilhosas têm um toque de Sueli, porque o amor que nós temos por ela abre espaço, e abriu muito bem na Vânia, na Gi e no Laudes, porque maravilha, maravilhoso. Eu não vou me referir aos monumentos, acho que a Vânia, ela explanou muito bem, ela mostrou inclusive imagens, mas vamos nos deter sobre esses espíritos que serão recambiados a outros mundos. E deixamos aqui para que as pessoas possam utilizar como aprofundamento do estudo a Revista Espírita de janeiro de 1862, nas suas primeiras páginas, onde o assunto ensaio de interpretação da doutrina dos anjos decaídos vai explanar muito bem a localidade e a condição desses espíritos. Não podemos dispensar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu pai, no seu item 16, intitulado Mundos Regeneradores, está também uma grande explicação. Ressaltamos o livro pelo qual eu sou muito apaixonada, que é o Memórias de um Suicida. Na sua segunda parte, capítulo 9, Os Arquivos da Alma, quando Camilo Cândido Botelho ressalta que há espíritos de irmãos e irmãs suicidas em tão grave circunstância, que se eles não fossem mantidos em isolamento ou no manicômio do Complexo Hospitalar Maria de Nazaré, eles se aproximassem de qualquer criatura por um período de 24 horas e encontrasse o que o Laudelino colocou tão claramente, essas viciações, essas deturpações morais, não haveria possibilidade daquela criatura se não chegar ao suicídio. Então, vejam, essas influências perniciosas estão encontrando amplo campo na Terra. Porém, o tema, o trecho que eu trouxe aqui e que eu peço, leiam, está em Obras Póstumas, na sua segunda parte, Minha Iniciação no Espiritismo, no
título Regeneração da Humanidade, e que vai dizer a forma como será feita esse exílio ou essa expatriação. E aqui nós temos que ressaltar algumas situações. A Vânia falou que a localização geográfica é na Terra, em lugares que ainda não foram descobertos, e as pessoas estão esperando que, ao serem retiradas esses locais, que venha a provocar cataclismas a nível do planeta mesmo, da Terra, geografia. Mas no Obras Póstumas está muito claro que esses cataclismas serão morais. Então, tudo atingirá o seu ápice. E aqui Kardec nos fala, só serão expatriados os que fazem o mal pelo mal, sem que os afete o mínimo sentimento de bem. E nos adverte: não pensem que, em virtude da falada emigração, todos os retardatários sejam expulsos da terra e atirados a mundos inferiores. Olha a advertência que segue. Muitos destes tornarão a vida terrena, por terem sido vítimas da influência das circunstâncias e do exemplo. O envoltório era neles pior que o âmago. Então, quando o Laudes exalta, ressalta essa lascívia, esses apelos à sexualidade desregrada, à corrupção moral, vem também nos advertir, a nós espíritas, da importância dos nossos exemplos de conduta. Então, segue Kardec dizendo que essa exclusão não será definitiva senão para aqueles espíritos que não aceitam uma nesga do bem sobre a terra. As convulsões morais, e aí nós vamos entender, Ivone Pereira, provocarão a destruição através de flagelos e calamidades, mas estarão sem querer apressando o advento da nova era. E essa destruição será tão rápida e nós andamos tão descuidados que se multiplicarão suicídios, inclusive de forma muito inaudita, entre as crianças. Então, segue aqui nos dizendo que essa expatriação se dará apenas àqueles espíritos totalmente inclinados ao mal. Ficará mais leve a ambiência do planeta? Ora, retirando, transladando essas colônias, essas cidades de justiceiros, assim como no livro que estamos escrevendo e que submetemos ao raciocínio claro de Divaldo Pereira Franco, a benfeitora Maria do Rosário nos fala dessas transplantações que amenizarão, porque esses espíritos não estarão livres para permear conosco, dividir conosco o ambiente, porque se fosse esperar pela nossa mudança, esse progresso demoraria infinitamente mais. Então, nos mostra o tamanho da misericórdia de Deus, intercedendo para que nós fiquemos apartados dessas influências e ainda na reencarnação possamos nos dar conta de quanto temos sido influenciados pelos modismos e levados de roldão sem atentar. Vigiai e orai. Sem atentar, que muitos deles já ferem as experiências que tivemos, ferem os nossos conceitos espirituais, mas sob a ação da carne que nos limita as recordações e envoltos por essas modas
que se lançam, nós sim estamos nos permitindo levar. Então, ficará mais leve, mas não diminui a nossa responsabilidade. Quando vemos espíritos desse porte intercedendo por nós, não podemos cruzar os braços e esperar que eles façam tudo o que nos compete, mas beber-lhes dos exemplos e aplicar todo o nosso esforço para domarmos as nossas más inclinações. Muito obrigada. Obrigada, Eulália, querida, também por compartilhar com todos aqui as suas percepções aí da nossa querida Sueli, né? A nossa próxima pergunta está também na página 278. E ali a pergunta foi feita tendo por base aquela operação, então, que era feita pelos técnicos, seccionando aqueles trechos que começariam a ser removidos, conduzindo os habitantes, que sem que eles se dessem conta do que estava acontecendo. E aí, então, a pergunta que é formulada tem alguns pontos que nós gostaríamos de trazer para que ela fique mais completa. A informação deixa claro que o translado dos espíritos renitentes dar-se-á de forma que eles não percebam essa mudança. Daí a enorme preocupação dos engenheiros em mover a cidade dos justiceiros com todo cuidado e precaução. O Livro dos Espíritos, em a questão 94, afirma: passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório, perispírito, como mudais de roupa. Fazendo uma ponte entre as afirmações do livro que estamos estudando e do Livro dos Espíritos, surge uma dúvida. Se a mudança para outro planeta ocorrerá de forma sem que aqueles que se deslocam percebam esse fato, em que momento o perispírito desses exilados sofrerá a modificação necessária para se adaptar ao fluido universal do novo planeta para o qual estão sendo enviados, conforme abordado na questão 94? A dúvida se amplia na medida em que os espíritos exilados da Terra serão transladados para outro planeta do Sistema Solar, conforme afirmado no capítulo 11. Enquanto nos renovamos e contribuímos para a mudança da psicosfera da amada Terra, nossa multimilenária genitora, teremos que melhorar vibratoriamente ou, alucinados e sem a decisão de avançar, seremos exilados para outro domicílio em nosso sistema solar, conforme já vem ocorrendo. Esta é, então, a pergunta-reflexão que nós passamos para o nosso querido Marco Negrão, que trará a sua reflexão. Boa noite a todos, boa noite aos companheiros que nos acompanham neste trabalho. Antes de eu tentar responder essa tese que foi levantada pelo companheiro ou companheira que nos dirigiu a pergunta, eu queria fazer duas observações que na minha concepção são muito importantes, pegando o que o Laudelino colocou na sua reflexão, né, quando ele disse ali em algum momento da sua fala que nós temos que tomar muito cuidado com a criação de novos vícios, novos vínculos, né, como ele comentou agora há pouco. A Eulália destacou, muito bem destacado, que nós, espíritas, precisamos tomar muito cuidado também, porque o fato de conhecermos a nossa doutrina nos dá uma responsabilidade muito maior em relação à nossa conduta, né? Mas eu queria fazer uma observação, juntando essa observação desses dois companheiros, e que eu fico imaginando a responsabilidade que essas pessoas, né, os compositores, os diretores de cinema, os que fazem, né, filmes e que criam moda e que criam comportamentos na sociedade, a responsabilidade que esses irmãos têm perante a Deus, né,
a todo esse processo que nós estamos falando, porque quando a gente vê alguns comportamentos, alguns tipos de música que a gente ouve, ou que pelo menos toma conhecimento, a gente vê o quanto a fala que a Eulália colocou agora, de quanta lascívia, né, se coloca nesse processo. Então, a gente tem que orar por esses irmãos, para que eles possam contribuir positivamente para esse comportamento, né? Agora, com relação à pergunta que foi colocada, é uma pergunta bastante interessante, porque ela é complexa, né? Pois a resposta nos leva a uma reflexão sobre diversos pontos que estudamos nos livros da nossa codificação. Eu vou começar com uma reflexão a respeito da classificação dos mundos, né? Qual é o estágio anterior a um planeta de regeneração? Se nós formos olhar lá, como foi citado também no capítulo 3 do Evangelho, né, muitas moradas na casa de meu pai, ele tem toda uma classificação dos mundos. Então nós vamos saber que tem os mundos primitivos, os provas e expiações, que é a categoria do nosso planeta, né, e os mundos de regeneração, sem nos alongar nos outros que aparecem. Então, se nós estamos já hoje, se a Terra está ascendendo, né, nesse processo a um mundo de regeneração, esses espíritos muito possivelmente permanecerão num mundo de provas e expiações, porque a Terra ascende a uma nova condição, né? E esses irmãos vão continuar ligados a um planeta de provas e expiações nos seus primeiros estágios, né? E quando nós olhamos ali as principais características de um planeta de provas e expiações, lá nós vamos perceber que dominam as paixões incontidas, grande imperfeição moral, violência gerando guerras, o egoísmo gerando injustiça social, né? E esses espíritos, então, continuarão vivenciando essas realidades num mundo de provas e expiações nos seus primeiros estágios, já que a escala de variação é infinita, né? Importante ressaltar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, lá no seu item 8, que diz o seguinte: a classificação dos mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é, antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomando a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Tá? Então, nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que o habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções de justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhum de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então, quando nós avaliamos essa explicação que está ali no capítulo 3º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos olhar ali também a pergunta 93, que é exatamente anterior a que nos foi apresentada nessa pergunta. A pergunta 93 diz o seguinte: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolta numa substância qualquer. E a resposta que Kardec recebe: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Então, nós vamos percebendo nesse processo que, acompanhando também o que está lá na Gênesis, no seu capítulo 10, nos itens 10 e 11, diz o seguinte: tendo a matéria que ser objeto de trabalho do espírito,
para desenvolvimento de suas faculdades, o corpo é, pois, simultaneamente, o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao nosso gênero de trabalho que lhe cabe executar. Para ser mais exatos, é preciso dizer que o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Então, se nós formos olhar essas observações todas, o que nós podemos entender, então? Que os espíritos serão levados a esse novo ambiente e lá viverão suas necessidades como degradados por algum tempo em mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, como já dissemos, para servir de local de exílio. Esses espíritos têm aí que lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, né? Duro e árduo trabalho que simultaneamente eles vão desenvolver na qualidade, nos seus corações e nas suas inteligências. Então nós vamos vendo nessas observações, nessas reflexões que trago para o grupo, nessas referências que foram feitas, para que a gente possa entender que o momento de que esses irmãos perceberão esse processo é na sua vivência dentro daquele ambiente, nesse novo ambiente, nesse novo planeta, nessa nova realidade que eles estarão vivenciando, né? Porque aí sim que eles terão a formatação do seu corpo físico, né? Modelado pelo espírito, né? Pelo processo da reencarnação. Então nós vamos vendo que esse momento será nas suas reencarnações, né? Mas eles estão tão hebetados, eles estão tão ligados ainda a esses sentimentos tão complicados, tão devassos quanto mostra na descrição, que eu entendo que eles não terão consciência de que eles não estão mais naquele ambiente, porque a ambiência onde eles estão é a mesma, né? Por todo esse trabalho que eles terão que executar no seu processo de crescimento. Então, o que eu entendo da pergunta que foi formulada é que, na verdade, então, esses irmãos, por estarem neste processo ainda de crescimento e de entendimento da sua realidade, e por estarem tão hebetados, como foi dito, eles não perceberão a nova realidade, porque é como se ele saísse de um cômodo da casa e fosse para um outro cômodo da casa mas estão dentro da mesma casa mental, né? Que é o que define a realidade desses irmãos que estão descritos aí no capítulo 18. É isso que eu pude depreender e da pesquisa que fiz em função da pergunta que me foi passada. Obrigada, Marco. Uma pesquisa muito rica para todos nós, muito importante. Obrigada, Eulália, Marco, pelas respostas. E quando o Marco começou a falar sobre a responsabilidade, né, de todos aqueles que criamos ideias, músicas, aquilo que é conhecido como arte, né, eu fiquei aqui pensando quanto maior não será a nossa responsabilidade enquanto espiritistas se nós permitirmos que estas ideias, um tanto quanto ou bastante mundanas, que não têm o compromisso em conhecer a verdade, mas sim em corromper a verdade, que ela encontre espaço na nossa seara, ou na seara do mestre, a qual nós fomos chamados a trabalhar. Então, penso que esse capítulo é um grande alerta para todos nós, que nós possamos refletir, aliás, como toda essa obra, né, que sempre me reporto à fala da nossa querida Sueli, na nossa primeira aula, quando disse que nesse livro nós veríamos uma série de descrições de estratégias que as trevas utilizam para desviar-nos daquilo que seria o caminho da nossa própria regeneração, né? Então, que nós possamos pensar nisso. Enquanto espiritistas, temos uma responsabilidade ainda maior por tudo que sabemos. E, às vezes, essas ideias encontram um espaço muito sutil, revestido de nomes bonitos, e que nós, em nome de um suposto progresso, né? Como nos disse alguns capítulos atrás, o benfeitor, para não sermos taxados
daqueles que são obscurantistas, né, ou equivocados, ou ortodoxos nas suas percepções, acabamos abraçando aquilo que é tido como progressista, mas que nós possamos pensar bastante nisso. Então, amigos, foi um estudo maravilhoso. Eu enriqueci muito as minhas percepções sobre isso. Amei, acredito que todos devam ter também sentido isso, né? Muita gratidão por essa noite a todos. Então, agora nós vamos pedir... Angela, Sim, antes de você encerrar o trabalho e ir para a prece, eu gostaria de fazer mais uma observação. claro. Tenho aqui dentro, né, nesse trabalho que nós temos aqui, o Sóstenes também é diretor do Departamento de Unificação, e essa observação que você fez agora é extremamente importante, porque a gente vê no movimento espírita muitos modismos, né? Nós temos aí os espíritas progressistas, como se isso fosse um avanço em relação àquilo que Kardec nos deixou, como nós já ouvimos, né? Nós que estamos no movimento espírita já ouvimos que Kardec está ultrapassado, né? Então, que a gente tenha muito cuidado. Eu acho que nós, nesse grupo de estudo, somos aqui hoje 200 e tantas pessoas, mas já atingimos já um número maior, que a gente tenha essa responsabilidade, porque nós somos os divulgadores da doutrina espírita. Nós somos exemplo, como você colocou. Então, eu acho muito importante que a gente tenha muita reflexão a respeito desses modismos que acabam aparecendo e que muitos infelizmente, acabam adotando como prática, e nós vamos vendo qual o risco que a nossa doutrina corre por todos esses livros que nós temos lido, pelos últimos do Manuel Filomeno de Miranda, que diz que há um ataque constante à nossa doutrina, né? Ao espiritismo e aos espiritistas. Obrigado, Angela. Desculpe tomar o seu tempo. Imagina, eu também me alonguei aqui porque nós vimos que estamos dentro do tempo, né, Gi? Laudes, então a gente não está aferindo aí o nosso propósito. Eu penso que é uma reflexão muito válida e, como você disse, importante. Aqui estamos em muitas pessoas pensando, e o objetivo dessa obra, acredito que seja exatamente essa, de nos alertar para que nós não deixemos que essa mensagem que é de nos conduzir, né, em busca da verdade, que nós não sejamos pedras de tropeço, né, para aqueles que vêm encontrar aqui a luz. Então, que essa reflexão possa nos ficar, e essa questão do que é tido como progressista, e a gente sempre tem que pôr essas aspas, né, naquilo que a gente vai falar, porque hoje em dia, inclusive, o esvaziamento do significado das palavras, as palavras sendo distorcidas no seu significado, tem feito com que muita confusão acabe encontrando espaço muito sutil, porque nós não podemos ser ingênuos. As trevas, elas não chegarão com um outdoor dizendo que estão aí, elas vão vir camufladas, né? E muitas vezes elas encontram, nós agasalhamos essas ideias achando que estamos auxiliando, né? Achando que estamos fazendo um trabalho grandioso. E então, para que nós possamos nos perguntar as propostas que tentam aí modificar a nossa linguagem, e lembramos sempre da nossa benfeitora Joana, quando nos diz que nós devemos elevar o nível e não rebaixar o nível, que nós possamos pensar, a linguagem não deve ser rebaixada também, em nome de atender aquilo que o jovem fala, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Essa é a linguagem do jovem, então vamos falar assim. Então vamos pensar nisso tudo. Meus amigos, chegamos então ao final desse nosso estudo. Muito obrigada a todos que estão conosco.